Olá, eu sou a Luana, historiadora, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 2002, o professor Adilson Avance Abreu era pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária. Convidou a mim e a professora Maria Lígia Prado, docente do Departamento de História da USP, para dirigirmos o Centro de Preservação Cultural, o CPC. O CPC, naquele momento, era um órgão administrativo que ocupava um pequeno espaço nos prédios destinados à administração central no campus do Butantã. Éramos apenas 5 pessoas, e uma delas, a professora Regina Tirello, que hoje é docente da Unicamp, trabalhava na casa de Dona Yaya, recuperando as pinturas murais das paredes da então salas verde e rosa. A casa, em absoluto estado de degradação, era um enorme problema para a USP, que não sabia exatamente o que fazer com aquele bem tombado. Um bairro que não tinha nenhuma marca, nenhuma presença da USP, uma casa que, por mais diminuta que pudesse ser para padrões da elite contemporânea, para a região onde ela estava inserida, era um palacete, que tinha um jardim, que era a única área verde do bairro, que tinha, portanto, um potencial de uso e de possibilidade de atividades e de conexões muito importantes. Uma casa que nos permitia realizar um processo de formação a partir do restauro, não só das suas pinturas murais, mas do seu restauro como um todo, e uma casa que demandava de nós, naquela ocasião, uma reflexão muito importante sobre as dimensões do patrimônio ligadas à história da cidade, ligadas às dimensões da cultura, ligada à questão das técnicas de restauração e conservação, mas também ligada a memórias difíceis de grupos excluídos, silenciados, como uma mulher de elite considerada louca, sem se saber exatamente se era louca ou não, de uma casa que era um espaço não suntuoso, não claramente configurado como um bem patrimoniável, num espaço empobrecido e pauperizado da cidade, abandonada, degradada, e que colocava, portanto, para nós desafios nas múltiplas escalas que acreditávamos tangenciavam ou compunham o próprio campo do patrimônio cultural. O projeto foi encampado, o projeto foi aceito e começamos a enorme aventura de transformar uma ruína sem perspectivas de uso, uma casa abandonada que ninguém sabia exatamente o que fazer com ela, num espaço que pudesse significar o reconhecimento da USP na cidade, que pudesse significar o reconhecimento da USP a partir de práticas e ações relacionadas à memória, relacionada a grupos minoritários excluídos da sociedade como objeto central de reflexão, como loucos, como mulheres, como excluídos de uma maneira geral, e que pudesse evocar formas e modos de viver e de ocupar os espaços. E assim começamos, heroicamente, no sentido absolutamente potente do termo, envolvidas, a equipe completamente envolvida, a enfrentar esse desafio e a construir esse desafio. E daí a gente percebeu que, para além das nossas atividades que passaram a ser reconhecidas no âmbito interno da universidade, então a gente tinha unidades que nos procuravam para realizar suas atividades, os seus cursos, as suas exposições, que nós tínhamos nos transformado num programa para o bairro. Então nós passamos a perceber que as nossas atividades que aconteciam domingo de manhã eram visitadas e eram realizadas e usufruídas pela população local, que se aprontava, que trocava de roupa, que se preparava para poder participar e poder usufruir daquilo que oferecíamos para todos os grupos. Eu posso ficar muito contente de reconhecer a potência daquele projeto, reconhecer que ele continua operando como um projeto coletivo, de presença da universidade dentro da cidade de São Paulo, de ressignificação de temas e temas difíceis, não exatamente os mesmos com os quais trabalhávamos há 20 anos atrás, mas temas vigorosos e que colocam as dimensões do patrimônio e as dimensões da memória no centro da construção da vida social e, portanto, fazem com que a universidade cumpra o seu papel e cumpra e realize uma das suas dimensões mais significativas. Parabéns, CPC, parabéns, Dona Yaya.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, comemorando esses 20 anos da casa de Dona Yayá, né, e é uma oportunidade também de eu lembrar do meu primeiro contato com o imóvel Casa de Dona Yayá, que foi na época em que eu trabalhava no Condefat, nosso órgão estadual de preservação do patrimônio, e lá eu, por coincidências da vida, eu trabalhei no processo de tombamento da casa de Dona Yayá, justamente, né. Fui diretora da casa de Dona Yayá, indicada pela professora Ana Lúcia Duarte Lana, né, a quem eu agradeço por essa experiência, por essa oportunidade, né. Quando eu então assumi esse cargo, que foi em maio de 2006, olha quanto tempo já faz, né, eu pude constatar que o primeiro grande desafio, eles, a professora Ana Lana e o professor Adilson Avance de Abreu, que era o pró-reitor de cultura, né, já tinha vencido esse primeiro grande desafio, que era a restauração da casa da Dona Yayá, com uma abordagem fundamentalmente conservativa, valorizando a historicidade da edificação. Já o segundo grande desafio também cabia a mim fazer parte dele, que era a estruturação, a consolidação do órgão, visando efetivar o caráter público e qualificado do patrimônio da USP, através de práticas de cultura e extensão socialmente abrangentes, capazes de estabelecer vínculos não só com a comunidade USP, o que é mais fácil, é usual para nós, mas principalmente com a população do Bexiga e da cidade como um todo, né. Tudo isso com uma equipe, na época, bastante reduzida de funcionários, né, dentre os quais eu gostaria de lembrar o nome da secretária super executiva Cláudia D'Arco, que trabalhou aqui. Então, um desafio muito claro que a gente tinha naquele momento era o de estabelecer e sedimentar laços com uma comunidade mais ampla, a comunidade local, a comunidade da cidade de São Paulo. E uma das iniciativas que nós tomamos nesse sentido foi a realização do prêmio CPC de fotografia, voltado ao patrimônio cultural do Bexiga, estimulando a participação de moradores e amantes do bairro, seja como participantes do concurso, seja como eventuais patrocinadores de prêmios aos participantes dos concursos. Aqui pensando nos numerosos empresários do Bexiga, né, nas cantinas, por exemplo, e outros que a gente também queria envolver nas atividades da casa. A minha gestão na casa do Nayayá se encerrou com a realização de um evento de grande porte, a Semana dos Museus da USP, a 7ª Semana dos Museus da USP, né, que foi um evento bem grande, foi bem interessante, e que hoje já está desativado, porque existe a Semana Nacional de Museus, que eu desconfio até que pode ter sido inspirada pela Semana de Museus da USP. Parabéns e longa vida à casa da Dona Yayá nessa sua missão. Muito obrigada. Boa noite, me chamo José Lira, sou professor da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da USP, e entre 2010 e 2014 dirigi ao lado da professora de Antropologia Rose Satico o Centro de Preservação Cultural da Casa de Dona Yayá da USP. A convite, então, da professora Maria Arminda Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão da USP, naquele momento, nós pudemos, ao longo desses 4 anos, desenvolver uma série de ações no campo do patrimônio cultural. De um lado, tratava-se, claro, de fortalecer a vocação do centro como ponte, como elo importante do debate especializado, debate acadêmico na área de patrimônio cultural, com outros atores e agentes sociais e institucionais na cidade e no país. O Centro de Preservação Cultural, de fato, naqueles anos, sediou uma série de fóruns nacionais, cursos de difusão, iniciativas de capacitação de pessoal, espaços de debate, lançamentos de livros, de publicações, enfim, tornou-se um espaço muito vivo e foi muito bonito ver como a comunidade patrimonial de São Paulo e do país reconhecia no CPC já esse lugar importante de renovação, de mobilização, de reflexão do olhar sobre o patrimônio cultural.
duas frentes de trabalho foram privilegiadas, uma delas mais voltada para a universidade, naturalmente a vocação de origem do CPC, tentando ampliar não só os olhares para o patrimônio cultural da universidade, patrimônio universitário, como chamávamos então, envolvendo dimensões imateriais de outro também, procurando engajar nesses esforços a comunidade universitária nas mais diversas áreas de conhecimento. Para isso foi fundamental a política de cultura e extensão da USP naquela gestão de fortalecer a área através do fomento de ações de memória, preservação de acervos, coleções da Universidade de São Paulo. Foram dezenas e dezenas de projetos, de publicações, de exposições, de organização de acervos, de pesquisas, de levantamentos, mapeamentos que foram feitos no âmbito desses editais que foram, então, coordenados pelo CPC. Mas, além desse olhar para dentro da universidade, nós procuramos o tempo todo reconhecer a importância daquele lugar onde estávamos situados. A Casa da Dona Yaya, o Bexiga, um lugar de memória bastante importante dentro de um bairro de uma riqueza cultural, histórica e social extremamente fecunda, extremamente ativa, dinâmica, como ainda hoje é o bairro do Bexiga. Foi muito interessante naquela gestão, por exemplo, atrair para as nossas ações, para os nossos programas de cursos, de oficinas e exposições, a comunidade de artistas e artesãos que ainda hoje habita esse bairro, desde a origem marcado pela presença do trabalho, pela presença das várias práticas e campos produtivos. Na forma de um projeto liderado então pela Rose, chamado Videocartografias do Bexiga, nós fizemos um mapeamento amplíssimo, vastíssimo, das artes e dos ofícios ainda hoje praticados no Bexiga, coletando entrevistas, realizando pesquisas de campo, documentando ações, oficinas, ateliês, modos de fazer os mais diversos. Acreditamos ter oferecido naquele momento, ter aberto naquele momento um canal de diálogo muito rico entre a cultura universitária e as culturas urbanas, as culturas populares ali presentes. Esses anos que lá passamos foram, para mim, dos mais importantes da minha vida acadêmica. Olá, sou Mônica Junqueira de Camargo, arquiteta e professora da FAUSP. Tive o prazer de compartilhar, entre 2014 e 2018, a gestão do Centro de Preservação Cultural da USP, CPC, sediado na Casa da Dona Yaya, e com o privilégio de ter como parceira a professora Beatriz Munguia Arquil. Foi uma experiência riquíssima que nos proporcionou o conhecimento e o contato com um enorme e diverso patrimônio cultural da USP. Ao mesmo tempo, a responsabilidade de enfrentar esse patrimônio constituído ao longo de mais de 8 décadas. Além de dar continuidade à rotina de trabalho, já bem estruturada pelos colegas que nos antecederam, como inventários, cursos, seminários e exposições, nossa preocupação se voltou à preservação desse patrimônio, que entendíamos só ser possível com o envolvimento de toda a comunidade USP. Frente à complexidade de zelar por um acervo tão diverso, que abrange imóveis, coleções artísticas, bibliográficas, científicas, culturais, documentais, espalhadas em 7 campi, 4 museus estatutários e 41 unidades de ensino, com suas respectivas documentações relativas às práticas docentes, discentes e de funcionários, entendemos que apenas a aproximação e a conscientização de todos os envolvidos seria possível a preservação desse valioso patrimônio. Propusemos, então, a elaboração de uma carta patrimonial da universidade,
de modo a compartilhar essa responsabilidade com toda a comunidade USP. Inicialmente proposta pela Beatriz Kiel, esse trabalho foi desenvolvido por toda a equipe do CPC durante um ano, com discussões mensais a partir do estudo das várias cartas patrimoniais nacionais e internacionais, dos decretos e dos artigos da Constituição brasileira referentes ao patrimônio e sobre a especificidade e os desafios do patrimônio da USP neste século. A partir da sistematização dos debates, chegamos a uma estrutura com 4 categorias: princípios, objetivos, diretrizes e recomendações, num total de 15 pontos. Um primeiro esboço do documento foi apresentado em uma reunião no auditório da Biblioteca Brasiliana, para a qual foram convidados todos os integrantes da universidade, docentes, discentes e funcionários, a quem foram solicitadas contribuições para o aprimoramento do documento. Paralelamente, o documento foi enviado eletronicamente a todas as unidades, via dirigentes e presidentes das respectivas comissões de cultura e extensão, também com o objetivo de angariar contribuições ao documento final. Todos os encaminhamentos foram analisados e, quando pertinentes, devidamente incorporados ao documento. A versão final foi também apresentada em um fórum no auditório da Biblioteca Brasiliana, com ampla convocação via eletrônica e por meio de cartazes afixados nas várias unidades. Finalmente, o documento foi aprovado pelo Conselho Consultivo do CPC e assinado pelo reitor. Essa carta sintetiza o nosso trabalho junto ao CPC, um documento da Universidade de São Paulo, elaborado a partir de uma proposta desenvolvida pelo Centro de Preservação Cultural da USP e submetida à ampla consulta de toda a universidade e, finalmente, aprovado em um fórum aberto e nos respectivos conselhos superiores. Foi essa a nossa contribuição. Olá, todas, todos. É um prazer enorme estar aqui celebrando os 20 anos do CPC, Casa da Dona Yayá. É um prazer poder dividir esse momento com vocês. Fico muito lisonjeada, né, com o convite. E quero dizer da importância do CPC, né, e da Casa da Yayá para as várias dimensões da Universidade de São Paulo, para a pesquisa, para o ensino, mas especialmente para a extensão. Tive a experiência de ser diretora do CPC, e nesse período, né, junto com a Simone Sifone, que foi, na ocasião, minha vice, né, nós tivemos a oportunidade de, junto com a equipe toda do CPC, elaborar, conceber, produzir, né, e colocar em cena a exposição Yayá, que teve como base uma pesquisa profunda, né, e que revelou ainda mais o compromisso, a qualidade do trabalho do CPC, a qualidade especialmente dos técnicos que compõem a equipe do CPC. Eu aprendi muito durante a minha estadia nessa instituição. Aprendi não só do ponto de vista cultural e sobre aspectos da própria instituição, da própria USP, né, históricas, patrimônios, tudo isso que envolve a missão do CPC, mas também aprendi muito no processo de produção da exposição da Yayá, que foi feita de uma forma colaborativa e que, com certeza, revelou o compromisso, né, e a qualidade do trabalho que é feito no CPC. CPC é um órgão fundamental dentro da Universidade de São Paulo. Ele reúne, ele guarda, ele cria possibilidade de estabelecer e dar consistência à memória da universidade por meio do seu patrimônio material e imaterial. E isso revela, né, a importância dessa dimensão da extensão dentro da universidade, né. A elaboração da exposição foi um ponto muito importante desse processo, não só porque ele representa, né, uma demanda do público de conhecer melhor a história da Yayá, como também do processo colaborativo, né, que foi produzir não só uma exposição física, que fica na casa da Yayá, né, no Bexiga, como também a exposição virtual. Eu acho que esse processo e o produto disso, né, revelam a qualidade e a importância dessa instituição. Então eu deixo aqui meu abraço, meu beijo para todos vocês
e principalmente para a Yaya, para o CPC. Parabéns, vamos celebrar essa data. Um grande abraço, tchau, tchau. Olá, eu sou a Flávia Brito, sou docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e atual diretora do Centro de Preservação Cultural da USP, localizado na Casa de Dona Yaya, no bairro do Bexiga, no centro de São Paulo. Na nossa gestão, que começou em 2022 e seguirá até o final de 25, início de 26, tivemos como vice-diretora a professora Simone Sifone e atualmente a professora Joana Mello, também da Faculdade de Arquitetura. Nós temos atuado com muita força em 3 eixos de trabalho. O primeiro eixo é fortalecer o conhecimento e a salvaguarda legal da nossa sede, que é um bem cultural extremamente especial, a Casa de Dona Yaya, que fomenta reflexões do patrimônio do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da história da loucura, do ponto de vista da história da cidade e da arquitetura, como uma casa construída no século XIX, final do século XIX, que tem uma rica e complexa história ao longo do século XX, para a qual justamente nos mudamos em 2002 e abrimos as portas em 2004. Demos sequência, então, ao trabalho da exposição, que foi da gestão anterior, e estamos elaborando um livro que deve sair ainda em 2025, sobre a história da Yaya e da sua relação com o bairro, e além disso estruturamos, junto com o educativo, com a educadora a Maria Carmen Ruiz, as visitas guiadas à casa de Dona Yaya, que acontecem sistematicamente de forma regular. Além disso, oferecemos roteiros sobre a Yaya e estruturamos um material didático que havia sido já organizado pelo Educativo anteriormente, que ganhou força e visibilidade nessa gestão. O segundo eixo de estruturação é a relação com o bairro do Bexiga. Nós viemos para o Bexiga num momento de grandes disputas fomentadas pela pressão imobiliária do plano diretor, a chegada do metrô no bairro. Esse é um do bairro, na centralidade, o bairro mais negro de São Paulo, e que tem gerado uma série de reações da comunidade em favor dessa identidade cultural. A chegada do metrô fomenta uma série de pressões e transformações imobiliárias, e os grupos sociais organizados têm reagido. O CPC, localizado neste bairro desde muitas gestões, estabelece relações muito fortes com a comunidade, inicialmente com escolas, depois com identificações culturais, e abrindo a casa aos domingos para a comunidade. E nessa gestão fizemos já ainda nos primeiros meses da minha chegada aqui um evento chamado Negros no Bexiga, e depois fizemos um seminário, o segundo seminário sobre o Bexiga, Patrimônio e Território. Fizemos um concurso de fotografias, e esse ano vamos fazer uma exposição desse concurso e também uma exposição com a comunidade. Estabelecemos várias relações de fomento, cursos, palestras, abrindo a casa para essa comunidade regularmente, como ações de cultura e extensão. Além disso, temos estabelecido relações com as escolas aqui do bairro. Finalmente, o terceiro eixo, que é o eixo do patrimônio universitário, é extremamente importante e fundamental para a nossa missão institucional. Temos como missão estudar, fomentar o debate. Então, foram organizados 3 projetos de pesquisa. O primeiro deles é o roteiro do patrimônio universitário. Fizemos 3 roteiros no centro de São Paulo, no campus de São Carlos, no campus Butantã, na capital. Oferecemos esses roteiros mensalmente. Temos 3 publicações que estão disponíveis nas bases USP desses roteiros. Estamos ainda organizando mais 2 roteiros que sairão também em 25. Então, fomentar para o público interno e externo conhecimento e acesso à universidade tem sido uma ação regular de extrema importância que esse projeto Roteiros do Patrimônio da USP tem feito. Depois, o concurso de fotos, fizemos um primeiro concurso de fotos do patrimônio universitário, teve uma enorme adesão dos estudantes, a maior parte dos candidatos, das pessoas que participaram no concurso foram estudantes, e que gerou uma exposição, e que está atualmente em exposição na casa, aberta na casa, com uma memorabilia sobre a universidade, mas também com o resultado desse patrimônio, que não é o patrimônio monumental, mas sim mostra o cotidiano
e os significados desse patrimônio para os universitários no seu dia a dia. Finalmente, uma terceira ação de maior fôlego e maior ambição, que é o inventário participativo das referências culturais da Universidade de São Paulo, com recorte no campus Butantã, principalmente, mas também com alguma incursão no campus de São Carlos. Estamos dando andamento, fizemos uma série de oficinas participativas e levantamos mais de 400, quase 500 referências culturais desse cotidiano universitário a partir da escuta da comunidade. Então, esse é um trabalho inédito na compreensão do que é o significado do patrimônio para além da sua monumentalidade. Então, estruturamos finalmente esses 3 eixos para os quais estamos dando seguimento, além de uma série de outras atividades cotidianas de abertura da casa, regular, abrimos todos os domingos, uma noite por mês, uma série de cursos, palestras, seminários, que mostram a diversidade, a riqueza do patrimônio possível, seja na universidade, seja fora dela. Também uma revista científica com excelente qualificação universitária, a revista CPC, que tem publicado regularmente as pesquisas no campo nacionalmente, sobretudo. Então, é com muita honra e orgulho que a gente tem a possibilidade de comemorar esses 20 anos de ação institucional, que são exemplo para o Brasil. No nosso seminário que fizemos esse ano na Faculdade de Direito, recebemos propostas de comunicações de todo o Brasil, de pessoas discutindo o patrimônio em suas universidades, e que nos mostrou a potência desse tema, mas também a importância que o Centro de Preservação Cultural da Universidade tem como exemplo de política pública universitária nesse campo, que deve e merece e precisa ser ampliada e fomentada.